Shalom, shalom, boa noite. Shalom, boa noite. Nai, boa noite. Mi, boa noite. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Domingas, boa noite. Shalom, shalom. Rose, shalom, a paz do Senhor. A paz do Senhor para quem é da paz do Senhor. Shalom, shalom para quem é de shalom. Como que tá a sexta-feira de vocês? Thaísa, boa noite. Shalom, shalom. Já vão compartilhando essa live. Eu vou falar de visão, gente. Hoje vocês vão ter uma aula sobre visão. Visão aberta, visão fechada, como ter a visão. Shalom, Cris, boa noite. Shalom, shalom. Deise, boa noite. Shalom, shalom. Su, minha amiga, shalom, shalom, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu abrir aqui meu rascunhozinho, que eu coloco aqui só pra mim ler, né? Eu faço um rascunho, mas dizer que eu sigo, não sigo. Como que tá a sexta-feira de vocês? Shalom, shalom, Ivonei, boa noite. Letícia, boa noite. Joyce, boa noite. Anne, boa noite. Ah, agora ficou. Eu não sei porque os comentários, não tá ficando. Eu fixo teus comentários, de repente ele não fixa. Olha lá, deixa eu ver. Tá fixado ainda. Gente, a gente vai entrar numa maratonazinha falando então sobre, né, os dons espirituais. Eu vou começar falando da visão, depois eu vou passar, né, pros outros dons, e aí a gente vai se aprofundar mais em Cristo, amém? E eu vou falar uma coisa pra vocês: se vocês acham que a gente falar de libertação ou ensinar de libertação pra vocês pega mais, não. Satanás fica mais irado, a gente recebe mais ataque espiritual quando a gente aprende coisas de Deus do que quando a gente aprende a coisa dele. Sim, a gente recebe a pressão quando a gente aprende sobre libertação, como eu falei pra vocês, estava falando das religiões, a gente não acabou ainda. Eu vou dar só uma pausazinha, é uma estratégia, e depois a gente vai voltar a falar das religiões, amém? Tanto que eu deixei lá no YouTube pra vocês não perderem essa aula, então vai ter continuação. Só que a gente recebe muito mais ataque quando a gente fala de Deus. Porque Satanás, ele sabe que muitos não creem naquilo que eu falo pra vocês em relação ao ocultismo, em relação à libertação. Muitos eles vêm, olham, mas simplesmente é curiosidade. Só que quando a gente começa a falar da glória de Deus, começa a descer. Então vocês que estão aqui, vocês vão começar a sentir. Vocês vão sentir a presença, vocês vão sentir. Cara, eu uso óculos faz tempo, meu amor. Só que eu esqueço de colocar, você acredita? Só que o doutor já falou, eu tenho que usar óculos, porque a luz, ele, né, modifica a nossa visão. Então, gente, falar de Deus vai trazer a glória dele, vai fazer vocês terem mais fome, mais sede, vai levar vocês mais profundo ainda.
Então vocês vão querer mais de Deus, vocês vão falar, não, se isso tá possível, se isso tá nas minhas mãos, se eu posso alcançar isso, vocês vão querer mais de Deus. Aí vocês vão ver o ataque espiritual que vocês vão sofrer. Então vocês que estão lá na mesa, Karen, eu amei o teu óculos, eu achei ele coisa mais linda, você ficou muito linda de óculos. Vocês vão ver, lá na mesa eu quero que vocês falem, Jéssica, aconteceu isso comigo, aconteceu coisas sobrenaturais, vocês vão, esperem que vocês vão ver essa maratona que a gente vai ter de lives, falando sobre o Espírito Santo, falando dos dons, vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês vão ver coisas sobrenaturais, amém? Boa noite, shalom, shalom, gente que tá entrando, que eu não dei boa noite. Shalom, Juliana, acho que é Juliana, Maria, Tati, boa noite, shalom, shalom. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já vai começar, tá? Vão compartilhando essa live pra quem quer ter visão aberta, porque muitas pessoas querem ter visão aberta, né? Mas não sabem como funciona. Todo mundo fala pra mim, ai, abre minha visão, Jéssica. Ora pra abrir minha visão. Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza disso? Eu ia falar sobre esse tema, né, na mesa, na nossa célula, só que não deu tempo. Não deu. A gente começou a conversar, entramos em outros assuntos e não conseguimos falar. Então agora eu vou focar nesse tema aqui pra vocês, tá? E depois a gente vai falar sobre os outros sentidos, tá bom, gente? Existem 5 sentidos espirituais. Os nossos mesmos sentidos físicos, nós temos espiritualmente, tá? Só pra começar, pra vocês começarem a entender quando a gente for fazendo as outras lives, tá? Então, nós temos o tato, nós temos a visão, o olfato, tá? O paladar e a audição. Então, os 5 sentidos que você tem no físico, você tem no espiritual. Gente, eu não estou conseguindo abrir o meu PDF. Agora vai meu PDFzinho. Cadê meu PDF, gente? Jesus. Eu queria abrir no Note, que fica mais fácil para me enxergar. Mas eu acho que eu vou ver aqui no celular mesmo. Tenho paciência, não. Vocês são assim também, gente? Quando demora as coisas? Fala pra mim que eu não sou a única. Quando eu vejo que não vai abrir, demora demais o PDF a abrir, eu não tenho paciência. Eu vou no onde vai primeiro. Só que a letra é tão pequititinha, ó. Que eu falei assim, eu queria abrir no Note. Então... é tão pequititinho. Vão compartilhando aí, gente. Vão compartilhando. Amém? Então, vamos começar. Dei 10 minutinhos aí pra gente ir entrando. Já peguem papel, peguem caneta, pra vocês anotarem, pra vocês também ensinarem quando perguntarem pra você. O que é visão aberta? O que é visão fechada? Qual é esse dom espiritual? Como que a gente pode adquirir esse dom? Como que a gente pode fechar esse dom? Porque tem pessoas que querem, né, fechar esse dom, não adquirir, né? Então, já peguem papel e caneta. Vocês sabem, nas minhas lives, sempre peguem papel e caneta, anotem, para vocês guardarem, para vocês aprenderem, amém? Então, fechem os olhos de vocês. Vamos orar, vamos chamar a presença do doce, amado Espírito Santo, porque sem Ele, nada acontece. Sem Ele, a gente não alcança. Eu vou todo ano, Rose, todo ano eu vou. Eu vou sim, vou estar lá. Ô, Glória, você vai a primeira vez, Glória. Se você me ver, eu vou estar sem óculos. Se você me ver, fala comigo, por favor.
tá? Porque eu não enxergo. Se eu passar assim por vocês, ou eu ficar assim, ó, tentando ver quem vocês é, pra ver se eu reconheço vocês, é porque eu não vou estar de óculos. Eu vou sim, meu amor, eu vou estar lá trabalhando. Pode ir que eu vou estar lá trabalhando, tá? Em nome de Jesus. Pra honra e glória do Senhor, eu vou estar lá servindo ao meu ministério. Vai ser um prazer te dar um abraço. Mas que nem eu te falei, se você me ver, fala comigo, porque eu vou estar sem óculos. Então vamos lá, vamos chamar o Espírito Santo, depois a gente conversa mais um pouquinho. Amém? Carol, você vai, em nome de Jesus, profetiza, mulher, ainda dá tempo. Tem 30 dias aí pra você ir. Dá tempo ainda de você comprar, em nome de Jesus, você ir. Amém? Então fechem os olhos, chamem o Espírito Santo. Se vocês querem ter a visão aberta, peçam para Deus, fala, Senhor, é agora, abra minha visão, me encha, me preencha. Peça, é agora, gente, é agora que vocês têm que pedir. Amém? Vocês têm que gerar no coração de vocês. Eu já vou trazer as informações, vou trazer 5 dicas para vocês já começarem a querer gerar o desejo em vocês de ter a visão aberta ou não, né? Que você também tem todo o direito de não querer a visão aberta, tá? Depende daquilo que é o seu chamado, daquilo que você quer exercer, tá bom? Então fechem os olhos, descruza o braço, descruza a perna, amém? A Laís também, ó, a primeira vez que vai. Eita, glória, gente, que lindo. Gente, a gente tem que fazer um manto, hein? Temos que fazer um manto. Temos que fazer uma reunião. Só acho que a gente tinha que se juntar lá e fazer um manto. Hein? O que vocês acham? Já vai ter mais manto e a gente faz mais manto ainda no mato. Então fechem os olhos, vamos orar. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te apresentar, Pai, esta live, Senhor, para Te pedir, Espírito Santo, que a Tua presença desça com a Tua glória, Senhor, com a Tua unção, Pai. Pai, toca em todos nós, Senhor, aqueles que já entraram, aqueles que ainda vão entrar, Pai. Pai, coloque no coração deles o desejo de querer a visão, se for da Tua vontade, se for para o ministério deles, se eles irão usar esse dom para a Tua honra e para a Tua glória. Mas ativa neles, Senhor, o desejo. E se não for o Teu desejo, fecha também o coração, Pai. Em nome de Jesus, porque nada é para o nosso querer. É tudo para Te servir, Senhor, e servir a Tua obra, Espírito Santo. Pai, eu peço que cada um aqui sinta a Tua presença, Senhor. Pai, que até o final desta live, Senhor, sinais e maravilhas, Pai, venham acontecer. Que eles sintam, Pai, o óleo escorrendo. Que eles sintam, Senhor, que eles vejam sinais e maravilhas. Que eles vejam o pó de ouro na mão, pó de prata, Senhor. Se manifesta aqui, Pai. Que eles possam ver a Tua glória descendo, porque hoje nós iremos falar do Teu dom, Pai. Nós vamos falar, Senhor, de Você, Espírito Santo. Oh, meu doce e amado Espírito Santo. Vem aqui, desce com a Tua glória, desce com a Tua presença, nos preencha, nos encha, Senhor. Acenda novamente, Pai, o fogo, Senhor, a fome e a sede de querer mais de Ti, Espírito Santo. Acende novamente aqueles que estão com a lenha se apagando, que a lenha lhe desça para eles. E aqueles que estão apagados já, Pai, que o fogo volte a tornar a queimar. Que eles voltem a querer mais e mais de Ti, de aprender mais e mais de Ti, de receber mais e mais de Ti. Obrigado pelos Teus presentes, obrigado pelos dons, obrigado por nos usar. Obrigado por nos capacitar, Espírito Santo. Pai, eu Te peço agora que não seja eu ensinando, mas que seja Você. Desça sobre mim, Pai, a unção de mestre, e que seja Você ensinando e falando, e não eu. É isso que eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Gente, no final,
eu vou orar para quem quiser abrir a visão, tá? Então, no final, eu vou orar para abrir a visão espiritual daqueles que desejam, tá bom? Não vai funcionar aqui. Vou ter que olhar pelo meu celular mesmo. Lá vai eu tentar enxergar. Gente, uma dúvida, né, que todo cristão ele tem, que muitas pessoas elas perguntam pra mim, é que se a visão aberta, né, ou a visão fechada, ela é pra todo mundo. Se ela é acessível a todos, se é um dom que Deus deu só pra alguns ou pra algum ministério específico. E uma coisa que eu vou falar pra vocês essa noite é que é para todos, não é para um ministério específico, é para todos, está acessível a todos. Nós estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós e é o Espírito Santo que ativa esses dons, tá? Então, ele que ativa os dons, né? Que a gente tem, os dons espirituais, né? E que é os dons do Espírito Santo, e esses dons também de visão, tato, olfato, paladar, é ele também. Então tá aberto a todos. Se você quiser abrir os 5 sentidos, você pode pedir pro Espírito Santo para abrir os 5 sentidos, porque você vai usar, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês usam. Só que vocês têm que ter o discernimento. Vocês precisam de discernimento espiritual. Não adianta vocês verem algo e não entenderem o que vocês estão vendo. Como muitas pessoas que têm sonhos, o dom, né, de revelação através dos sonhos. Acabei de começar, amada. Então, você pode receber, tá? Nem lembro agora que eu falei, tá vendo? Por isso que eu não leio os comentários. Porque eu leio os comentários, aí eu me perco. Porque eu vou colocando aqui só pra mim seguindo, mas eu vou falando aquilo que o Espírito Santo vai me tocando, né? A base bíblica, tá, gente? Se alguém perguntar pra vocês, Jéssica, onde que tá isso? Tá em Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre a carne. Vossos jovens terão visões. Então, nessa versículo, Deus, ele avisa que todos aqueles, né, que o Espírito Santo derramará e eles terão visões. Eles terão a visão aberta, a visão fechada, ou a visão através dos sonhos, né, ou através da palavra de conhecimento. Eu vou trazer os dons espirituais também, os 9 dons do Espírito Santo. Vou explicar para todos vocês. Obrigado, Denise, meu amor, por colocar aí. Mas vamos lá, a primeira dica que eu posso trazer para vocês terem a visão aberta, vocês verem, Jéssica, o que é visão aberta, né? Vamos primeiramente, o que é visão aberta, o que é visão fechada? Visão aberta, gente, nada mais é você ver o mundo espiritual como ele realmente é, tá? A gente está no plano carnal, estamos no plano carnal, mas o nosso mundo espiritual, ele se choca com o mundo, o nosso plano carnal, ele se choca com o espiritual. Nós estamos nas 3 primeiras dimensões e nós chocamos com a 4ª dimensão, tá? Então, a 4ª dimensão é onde a gente gera, é onde tá a nossa alma, a 4ª dimensão é onde os demônios entram também, é onde os nossos anjos estão também, é onde a câmera é igual aqui, ó, a gente está conversando. As meninas que estão mais tempo comigo já sabem disso. As câmeras, elas acessam a 4ª dimensão. O Wi-Fi, ele acessa a 4ª dimensão. Porque você pega uma rede que é invisível. Aonde essa rede está? Ela está no mundo espiritual, ela está na 4ª dimensão, tá? Então, por que tem pessoas que tiram foto e vê demônio? E vê anjo, né? Tem muitas fotos de anjo, é muito legal, eu acho linda as fotos. Se vocês tiverem fotos aí de anjos, é muito bonito, as pessoas louvando dentro da igreja e os anjos com eles. É muito bonito, tem pessoas que eu já vi com foto que pega a mão, assim, de Deus. Você vê a mão sobrenatural em cima da cabeça da pessoa, coisa mais linda do mundo. Então, isso é a 4ª dimensão. Então, as nossas 3 dimensões se chocam com a 4ª também, tá?
Então, a gente tem acesso a essa visão, a gente consegue ver o que está acontecendo no invisível. A gente consegue ver, estou sendo oprimido, mas eu estou sendo oprimido por quem? E aí, quando você vê, você consegue ver uma nuvem densa em cima de você. Você consegue ver um ataque espiritual de algum demônio. Você vê um gnomo, ou outras pessoas veem, né? Uma pessoa correndo, uma criança correndo. Gente, isso é visão aberta. Se você já viu uma sombra na sua casa, Jéssica, eu vi uma sombra dentro de casa. Ou quando você está dormindo e tem a paralisia do sono e você abre os olhos, né? Porque a gente fica entre o mundo espiritual quando a gente está tendo a paralisia. Perdão. Quando a gente está tendo a paralisia do sono, a gente fica entre a nossa dimensão e a quarta dimensão. Então você vê o ataque. Às vezes você sente alguém em cima de você, né? É o tato. Às vezes você vê uma sombra em cima de você, ou você vê uma mão. Eu já vi casos de testemunho de pessoas falarem pra mim: Jéssica, eu vi alguém me abraçar, eu achei que era meu marido me abraçando, e eu olhava, vinha uma mão que era diferente. Era uma mão monstruosa. Então você tá vendo com a visão aberta, tá? O mundo espiritual. Eu tenho uma visão aberta, mas eu vou dar as dicas e vou explicar para cada um para vocês, tá? Porque não é como vocês imaginam. A maioria pensa assim: a visão aberta, ela é aberta e vê o tempo todo. Não é assim, tá? Não é assim que se funcionam as coisas. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, põe aqui no ponto de interrogação, tá? Porque se eu ficar lendo os comentários de vocês, eu vou me perder, tá? Bárbara, se você puder, vai respondendo aí. Denise também, por favor, meu amor. Vai respondendo aí o pessoal, tá? Então, gente, o que é a visão fechada? Visão fechada é quando você vê mais como se fosse uma imagem na sua cabeça. Exemplo, você sente a presença de algo perto de você. E aí você vê na sua imaginação algo, você sabe que tem um bicho ali, você sabe que tem um demônio, um anjo ali também, você sente, você fala assim: não, eu tô sendo protegido pelo meu anjo, eu tô sentindo segurança, né? Então você tá vendo com a sua visão fechada, tá? A visão fechada é como se você estivesse imaginando algo, né? Vamos colocar ali, você tá imaginando que você está num campo e você vê o campo no meio da sua sala ou no seu quarto de oração, tá bom? Então, vocês veem esse campo, isso é visão fechada, você vê na visão fechada. Tem muitas pessoas que falam assim: Jéssica, eu tive uma visão de uma pessoa, né, que ela tava cheia de correntes. Eu vi ela cheia de correntes. Isso é visão fechada. Você tá vendo o mundo espiritual mas com a visão fechada, é como se fosse um filme, é como se fosse fotos, você pode ver fotos, tá? Isso é visão fechada. E a visão aberta, você vê com os olhos abertos mesmo, você vê acordado, você olha ali, tá aquele bicho horroroso perto de você, ou você vê um anjo. Eu vou falar pra vocês que eu tenho mais medo dos anjos do que eu tenho dos demônios, tá? Porque os demônios a gente já sabe que eles são feios, que dá aquela repulsa, dá aquele medo, dá aquele choque, porque você sente um choque. Quando você vê um demônio, você toma um choque, teu coração acelera, é um susto mesmo que você sente. Então você já tá acostumado. Agora quando você vai ver um anjo, que você sente a glória, é uma glória de Deus, junto com um temor enorme. Então, assim, vou falar pra vocês, eu vi somente uma vez os anjos, tá? Eu vejo eles em forma de luz, graças a Deus, porque eu falei pra Deus, falei: Pai, não quero ver mais. Orei pra Deus, nossa, eu orei 2 anos, gente, pra ver um anjo. Como sabe, fisicamente mesmo. Eu falei assim: não, eu quero ver como eles são, eu quero ver a armadura, eu quero ver. Orei 2 anos, gente, jejuei, orei, eu falei, eu só via aquela luzinha, né, forma de pessoa, eu sabia que era um anjo. E aí, quando eu vi a primeira vez, eu vi o meu anjo, Teruel, e quando eu vi Teruel, eu falei assim: cara, não, chega, tá bom, basta, só essa visão, deixa eu ver a luzinha mesmo, que eu sei que é um anjo, pra mim tá ótimo, lindo.
tá? Porque, gente, não é fácil ter visão aberta. Não é fácil. Não é fácil você ver anjos, não é fácil você ver demônios. Eu já vi, tá? Um anjo entrando, guerreando com um demônio. E ele se saindo em guerra, saindo, capotando assim, ó, de briga. Então, assim, uma coisa que você fala assim, eu tô... Nossa, eu não tô bem da cabeça não pra mim ver um negócio desse. Então, tu olha assim, ninguém vê. Sente, a pessoa sente, porque eu tava num círculo de oração e eu vi o anjo do meu lado. E aí eu vi o demônio, porque uma pessoa desse círculo de oração, ela tava endemoniada. Ela tinha um demônio e ela gostava desse demônio. E aonde ela ia, o demônio ia. Então eu acho, né, até hoje eu tenho uma dedução, que ela tinha um contato pessoal com esse anjo, com esse demônio. E aí eu vi o meu anjo do meu lado. E quando eu olhei pra ela, eu vi o demônio atrás dela, só que o demônio não entrou. Porque o anjo, ele tava no círculo da oração. Só que o círculo tava corrompido, porque as pessoas, em vez da gente ir lá pra orar, foram pra falar outras coisas, né? Eu fui pra orar, então eu orei. E o pessoal não tava conversando, tava falando outras coisas. E quando eu olhei pra ela, aí eu olhei pra fora, eu vi o demônio. Eu fiquei olhando assim pra tentar identificar qual que era, porque tinha uma cortina. Então eu vi a forma do homem lá fora. Aí quando eu fiquei encarando pra ver, ela olhou pra mim e falou assim, para de olhar pra ele. Foi ela falar isso pra mim, eu entendi. Eu falei assim, ela tem alguma coisa com esse demônio. Foi ela falar isso pra mim, para de olhar pra ele. Sabe quando você assusta, você toma um susto assim? Então eu tomei um susto, eu olhei pra ela, porque ela viu que eu estava olhando pra ele, e eu tomei um susto. Aí o meu anjo saiu em retirada e pegou ele, e os dois caíram no pacapá, no meio da oração. Aí as mulheres sentiu, aí sim o círculo de oração começou a orar, e aí o povo começou a orar, e eu falei assim, gente, eles estão guerreando, eles estão lutando. E a moça começou a ficar mais opressiva. Ela jogou todo o cabelo dela pra frente, assim, ó, gente. Ela ficou totalmente... Sabe a Samara lá, do filme? Igualzinha ela ficou. Ficou igualzinha a Samara. E eu olhava pra pastora, assim, desesperada. Eu falava, gente, a pastora não vai fazer nada. Não vai enfiar a mão. Não vai mandar manifestar. Não vai poder fazer nada. Não vai fazer nada. E eles saíram, pega pra capar. E o meu anjo saiu em guerra. Então, gente, não é fácil você ter visão aberta. Não é fácil, tá? Então, vamos lá. Primeira dica pra você ter, porque o que eu quero ensinar pra vocês hoje é vocês que querem ter a visão aberta. Porque pra libertação, gente, é maravilhoso. Não é fácil, você tem que ter muito discernimento, você tem que ter muita fé, você tem que estar em Cristo Jesus pra você ter a visão aberta. Porque você vê esses demônios, você vai ver mais demônios, gente, do que anjo. Não adianta, o mundo jaz do maligno. Você vai olhar para uma pessoa, você vai falar assim, nossa, essa pessoa, eu sei que ela é de Jesus, eu sei que ela tá em Cristo, e quando tu olha para trás dela, tem um demônio. Aí você olha e você tem que identificar, ela tá sendo opressiva, ela tá possessa, o que tá acontecendo ali, porque aquele demônio tá nas costas dessa pessoa, como que ele entrou, qual a legalidade. Então, gente, você precisa ter discernimento para pedir. Não adianta você só ver, não adianta. Você pode enlouquecer. Muitas pessoas enlouquecem porque tem visão aberta, tá? Então tenham sabedoria. Se vocês forem usar libertação, né? Porque eu creio que muitas pessoas que me seguem são pessoas de libertação. Eu vou falar pra vocês que é maravilhoso, porque Deus mostra, você sabe onde tá o demônio. Deus mostra se o demônio tá onde que tá dentro da pessoa. Você consegue ver no órgão, porque eles ficam no órgão ou no membro, tá? Tem demônios que eles dominam ou fazem opressão, ou eles possuem somente um membro da pessoa. Às vezes eles não estão no corpo inteiro, tá? Então é muito bom ter a visão aberta, mas com sabedoria, com discernimento. Então se vocês acharem assim, Jéssica, não tô preparada ainda. Não tô preparada para ter a visão aberta. Não tô preparada para ter isso, para ver isso, para acordar e você ver um rosto, né, pendurado no teto.
E você tem que ter sabedoria de chegar e mandar embora em nome de Jesus. De mandar o teu anjo ir lá e catar esse demônio. Porque você fica em choque, você toma, porque a presença do demônio te faz sentir o medo. E você tem que identificar que aquele medo não vem de você. Aquilo ali é simplesmente ele emanando aquela energia para você sentir medo e você paralisar, tá? Então tenham sabedoria, tá bom? Vamos lá pra dica. Já falei demais. Primeira dica, creia na promessa, que é para todos. Se você não crê que os dons são para todos, se você não crê, porque muitas pessoas vêm para mim e falam assim, Jéssica, eu tenho os 9 dons do Espírito Santo e tenho 4 dons ativos, tá? Eu tenho o tato, tenho o olfato, visão e audição. Esse é o meu único ouvido que eu escuto, tá, gente? Eu não tenho paladar, graças a Deus. Porque eu vou falar pra ti, imagina você sentir gosto de lixo, cheio de gosto de morte. Meu Deus. Eu falei, pai, não me dê paladar, não quero. É gostoso você sentir o gosto de pão, gosto de vinho? Nossa, maravilhoso, mas não é só isso. Tem os dois lados da moeda. Então, eu não tenho paladar, tá? Então, eu tenho os 9 dons do Espírito Santo e eu tenho 4 dons ativos, tá? Então, você tem que acreditar. Você tem que correr atrás, você tem que falar, eu quero. Eu quero isso pra mim, pai, me usa. Por que eu pedi pra ser ativa? Pra que Deus não usasse outras pessoas, pra que eu fosse usada. Quantas pessoas, né, precisam dos dons, têm alguns dons e não usam. Então eu falei, pai, eu quero ser aquela pessoa que quando você chamar, filha, preciso de alguém para ter palavra de conhecimento no meio do culto, ou falar palavra de profecia, ou ter a visão aberta, ou, né, a audição aberta. Tem alguém lá. Então eu posso falar, eis-me aqui, Senhor. Pode usar a mim, porque eu estou aqui preparada, eu estou com os dons ativos. Só que você tem que crer. Isso tá em Hebreus 1:2, tá? Hebreus 1:2. Mostrar que Deus fala, né? Esse versículo mostra que Deus fala de muitas formas. A visão aberta, ela é para todos os que estão em Cristo. Não se trata de mérito, mas de fé e disponibilidade. Então você tem que estar disposto a ter. Você tem que ter fé, tá? Então não é mérito. E Deus, ele vai falar com você dessa forma. É muito legal quando Deus, ele mostra pra você alguém que precisa, né? Alguém que precisa. Tamires, coloca aqui no ponto de interrogação. Senão, quando eu for responder, tu manda aqui mesmo no chat, eu falo, tá? Deixa eu só dar 5 dicas rapidinho e eu já começo a responder vocês. Então, tenha fé. Você tem que crer na promessa de que são para todos, que o Espírito Santo está sobre nós. E se você pedir, né, de todo o teu coração, a Bíblia diz que se você pedir e buscar os melhores dons, você terá. Paulo falou isso, né? Segunda dica, entenda o propósito profético. 1 Samuel 9:18 e 19 mostra que os profetas eram chamados de videntes. Visão aberta é instrumento profético, não espetáculo. Não é para você fazer um espetáculo, não é para você, né? 1 Samuel 9:18 e 19. Denise, coloca aí para mim, meu amor, por favor. Deus revela para direcionar, proteger e preparar os seus filhos. Então, Deus, quando ele for mostrar, tá? Quando ele for mostrar para ti, é para você profetizar, é para você orar, é para você destronar aquele demônio que tá ali. Não é para você chegar para a pessoa e apontar o dedo e falar, ah, tem demônio nela, ah, tá possuído, tá em pecado. Não é para você apontar o dedo, é para você começar a profetizar, é para você começar a orar. Se Deus mostra para você algo profético, porque não só vê o ruim, mas vê o bom também, como eu já vi em uma igreja, eu vi um manto espiritual em cima da igreja. Eu vi um manto muito lindo em cima da igreja, branco, não era branco, era perolado aquele manto, e tinha anjos em cima.
Então a pessoa, ela estava, né? Aquele manto estava protegendo aquela igreja ela estava sobre o manto do Senhor. E eu falei pro pastor, cheguei pro pastor e falei, e ele sabia da promessa que tinha sobre aquela igreja, então é muito lindo. Então é para você profetizar, abrir a boca e falar, eu profetizo que tudo isso que eu estou vendo no mundo espiritual é realmente isso, é realmente Deus está com a mão, Deus está com a asa, tá? Então Deus revela para direcionar, proteger e preparar os filhos. Nada é para você, gente. Nada é para você. Tudo é para a honra e glória do Senhor e para servir a Deus, tá? Terceira dica. Você quer ter a visão espiritual? Guarda os teus olhos. Isso é o mais importante, gente. Guarda os teus olhos. Salmo 101:3. Gente, perdão, meu filho tá chorando. Deixa eu chorar. Salmo 101:3. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. O que você vê afeta o que você percebe. Ó, vou falar mais uma vez. O que você vê afeta o que você percebe. Santifique sua mente e os seus olhos para enxergar no espírito. Então, se você fica vendo novela, se você fica vendo filme, série que não é de Jesus, se você fica vendo coisas aleatórias, como que você quer santificar os teus olhos? Como você quer ver as coisas do mundo espiritual? Como que você quer que Deus ele mostre para você e revele o oculto e escondido? Se você não está se purificando, se você não está se enchendo da palavra de Deus. Porque tem pessoas que não se enchem, não vê, não olha. Não abre a Bíblia, só abre a Bíblia no domingo, aí passa o dedinho rapidinho, depois nem lembra o que o pastor falou. Depois nem lembra da palavra e fala assim, sai da igreja assim, nossa, que palavra maravilhosa. Deus falou comigo hoje. Nossa, foi benção demais. Aí, no outro dia, segunda-feira, se tu perguntar o que o pastor falou, qual era o versículo, qual era a passagem, a pessoa nem lembra. A pessoa nem abriu a Bíblia na semana para ler. Se você não faz devocional, se você não se encher de Deus, se você não se encher da palavra, vocês que estão aqui na live comigo, vocês estão se enchendo, vocês estão vendo. E vocês vão ver hoje sinais e maravilhas. Quem não viu aqui Pó de Ouro, se prepare, porque você vai ter essa experiência. Deus vai dar para você a experiência de você ver pó de ouro na tua mão. Você vai ver a glória, você vai ver óleo ungido descendo de você. Shalom, shalom, Zaine, meu amor. Boa noite. Vamos para a quarta dica. Então, santifique-se. Santifiquem-se. Eu vou falar para vocês. É muito difícil você tirar de tudo do mundo. Tirar, você parar. Poxa, estão vendo um filme. Eu queria tanto ver esse filme. Mas você escolher se santificar. Você escolher, não, eu só vou ver de cunho religioso. Filmes de cunho religioso. Eu só vou ver séries de cunho religioso. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu vou falar pra vocês que vale muito a pena. Vale muito a pena você se sacrificar por esse Deus maravilhoso que nos entrega presentes lindos e maravilhosos. Gente, isso é ataque espiritual, né? Que é o que eu falei pra vocês. Falar de Deus traz mais ataque espiritual do que você falar de Satanás. Pode ver, eu faço as lives e meus filhos não acordam. Mas como vocês vão abrir e vocês vão saber, né? Como que vocês podem abrir a visão, como que vocês podem ter a visão espiritual. Satanás, ele se incomoda, ele não quer que vocês vejam, ele quer que vocês fiquem na cegueira. Então, aí o que ele faz? Ele vai incomodar o meu filho, porque ele sabe que é me atrapalhar. Mas eu vou terminar aqui rapidinho, tá? Quarta dica, gente, busque com zelo. 1 Coríntios 14:1. Gente, anote esses versículos. Leiam esses versículos. Meditem nesses versículos, tá? Eu não falo dos versículos à toa. Eu tô falando da palavra de Deus à toa aqui, tá bom? O que 1 Coríntios 14 ele fala? Segue o amor e procure com zelo os dons espirituais. É aquilo que eu falei pra vocês. Paulo, ele fala, busque os melhores dons.
Busque, peça. Isso significa que você pode pedir, mesmo que você não tenha. Você pode falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado de todas as formas. Usa-me a mim, tá? Zelo, né, no grego, expressa paixão, intensidade. Isaías teve visão porque buscava intensamente a presença de Deus. Busque, gente, busque com intensidade, busque com verdade, busque porque você quer realmente o Senhor, não que você quer as bênçãos que Ele traz. As bênçãos é consequência. Eu falo para Deus, Pai, você pode me tirar tudo. Você pode me tirar tudo, Pai. Você pode me tirar as lives, pode me tirar as pessoas, me tira tudo. Só não me tira a tua presença. Só não me tira o Senhor. Que eu não perca a minha comunhão contigo. Que eu não perca a tua fala, de escutar a tua voz, de escutar o teu direcionamento. Eu posso perder tudo, eu posso perder minha família, eu posso perder a mim mesmo, mas eu sei que se eu estiver com Deus, eu vou me encontrar novamente. Eu vou saber quem sou eu quando eu estou com Deus. Então, gente, busquem ao Senhor de todo o coração de vocês. Busquem realmente ter a presença. Busquem com intencionalidade. Fala para Ele, Pai, eu quero te ver, porque quando você tem a visão aberta, você pode ver a Deus. Né? A Deus eu falo Jesus e o Espírito Santo, porque a Deus, ele é raro, às vezes acontece. Hoje a mentorada, ela me contou que ela viu um leão saindo, ela estava passando, né, por algo, e ela viu um leão saindo da parede dela, e ela falando, eu chorando, porque meu sonho, gente, eu nunca vi Deus em forma de leão. Eu já escutei os passos, eu já vi patas, tá, eu já vi patas. Na minha casa, patas de leão grande, eu já vi. Na minha casa, a coisa mais linda. Só que eu nunca tive a experiência de abrir os olhos e ver o leão que é nosso Deus. Porque o nosso Pai, ele vem em forma de leão. Ele conversa contigo em forma de leão. Eu não tive essa experiência, mas eu tenho experiência com Jesus. Eu tenho experiência com o Espírito Santo. Graças a Deus, em nome de Jesus, eu vou continuar tendo. Em nome de Jesus. Então, ter a visão aberta também é muito bom, porque você pode ter isso, você pode ter essa visão com Deus, você pode ter essa visão de falar, né, tete a tete com Jesus, você precisar de um colo e você realmente está no colo do Pai e vê, você sente, você tá ali. É muito lindo, gente, quando Ele coloca a mão sobre a tua cabeça, você sente o abraço de Jesus, o cheiro de pão. Gente, eu nunca vou parar de falar disso, porque eu sempre cheiro de pão nele, né, é a coisa mais maravilhosa. Olá, a Maria colocou aqui, minha mãe já viu um leão reluzente. É Deus, é o nosso Pai. Eu oro muito, gente, eu oro muito e busco muito poder ter um dia essa experiência com o Pai. Eu oro demais, eu peço muito que Ele, assim como Moisés, que eu possa ver as costas dele, que eu possa chegar numa santidade, que eu possa chegar numa parte... John, por favor. Por favor, John. Para... Sai da Vitória. Tá, depois a mamãe vai. A mamãe já vai sair. Por gentileza. Sai. Por favor. Por favor. Por favor. Obrigado. Vai lá. A mamãe já vai. Por gentileza. Mamãe, você não quer sair. Eu já vou. Mamãe, deixa a porta aberta. Tá bom, deixa a porta aberta. Então para. Vai lá, eu já vou. Eu só quero você que tem. Eu já vou. Comigo. É assim mesmo, gente. Quem tem Tá filho... demorando. John. Mas eu falo pra vocês, gente. A gente sofre mais ataque quando a gente vai falar do Senhor, da presença. Satanás não quer que vocês vejam isso. Ele não quer que vocês tenham acesso a isso. Que vocês tenham essa visão de poder ver a Deus, sentir a presença. Ele não quer. Mas vocês vão ter em nome de Jesus. Porque mais poderoso o nosso Pai é aquele que a gente serve do que a Satanás. E, quinta, tenha fé. Tenha fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se vocês não têm fé, se vocês não crêem de todo o coração de vocês,
naquilo que vocês não podem ver. E vocês falaram assim, eu não vejo, eu não posso tocar, mas eu creio que eu vou ter a visão aberta, eu creio que eu vou ter os dons, eu creio que eu vou aprender sobre o dom. Gente, eu vou trazer aqui lives de cada um dos 9 dons, de cada um, né, dos sentidos espirituais, para vocês aprenderem a ter, para vocês pararem de errar, porque muitas pessoas elas vão e falam errado os dons, e isso acaba com o dom delas, isso fecha o dom delas, e elas não conseguem exercer, elas não conseguem ir para frente. Então eu vou trazer esse ensinamento para vocês poderem, em nome de Jesus, levar adiante aquilo que Deus tem na vida de vocês, que o ministério de vocês rompa, que vocês cresçam em nome de Jesus. Amém? Então vocês precisam ter fé. Fé é a chave que abre os olhos espirituais. Fé é o que abre os olhos espirituais. Deus recompensa quem crê que Ele existe e o busca com sinceridade, tá? Então, os 5 que eu passei aqui para vocês. A Denise colocou aí, mas eu vou falar rapidinho. Crer na presença, Atos 2:17. Entenda o propósito, 1 Samuel 9, 18 e 19. Guarde os seus olhos, Salmo 101, 3. Busque com zelo, 1 Coríntios 14, 1. Tenha fé, Hebreus 11, 6. Então vocês entendem como é fácil vocês poderem ter a visão espiritual aberta? Não é difícil. E como que você pode abrir a sua visão, né? Isso daqui ativa a sua visão espiritual e você vai abrindo aos poucos, mas também você pode abrir a sua visão espiritual quando alguém que tem a visão, ela abre a visão para você e faz uma oração de ativação. Então, com imposição de mãos, né, ou com oração, como eu vou fazer com vocês, para aqueles que querem ver. Mas é aquilo que eu falo, depois não vão vir todo mundo desesperado, tá? Para mim pedindo para fechar. Eu gosto de orar para abrir visão quando eu tenho umas mentoradas, né, umas filhas espiritual, porque tem umas mentoradas que vira filha espiritual. E aí elas ficam ainda no pecado. E eu falo assim para elas, não pode pecar. Se você pecar, você vai ver o demônio. E elas falam, não, eu não consigo, eu caio. E aí eu vou e abro a visão delas e elas vão e começam a ver os demônios. Aí elas vêm tudo desesperadas para mim, pedindo para fechar a visão. Eu falo, não vou orar para fechar, para vocês continuarem com a visão aberta, para vocês pararem de pecar, para você entender o que você tá fazendo no mundo espiritual. Então, gente, é muito, muito importante, é muito legal, assim, pra libertação, o discernimento da visão. Vocês vão falar assim, a Jéssica é ruim. Não sou ruim, gente, é pra parar. Porque tem pessoas que elas acham que é brincadeira, que o pecado que elas estão cometendo ali, a iniquidade que elas vão fazendo, não, a Jéssica vai orar por mim. Aí quebra, aí eu paro a minha opressão, acaba o meu ataque espiritual. Eu abro mesmo, tá, gente? Eu oro mesmo, falo para as meninas abrir o dos maridos, ora pelo teu marido, vai lá no olho dele e abre a visão dele espiritual para ele ver quando o homem, né, tá ou fazendo algo que não pode, ou vendo algo que não pode. Eu vou lá e falo, abre a visão espiritual para eles ver. Então eu vou responder aqui rapidinho, tá, a pergunta de vocês. E eu já oro por vocês, então não saiam ainda, que eu vou orar por vocês para vocês terem a visão aberta, tá? Deixa eu ver aqui. Cristiane, sim, a gente começa, quando sua visão ela tá começando a abrir, espiritualmente, a gente vai vendo os vultos. A gente vai vendo os negócios preto, um negócio branco passando pra lá, uma bola pode ser uma bola de fogo, uma bola colorida, que também são os anjos, tá? Isso é sua visão abrindo, tá bom? Gente, vocês precisam, quando vocês vê o vulto, manda embora. Fala, sai em nome de Jesus. Eu não autorizo que você esteja na minha casa. Se você reprimir, se você ficar com medo, aí Deus fecha a tua visão de novo, tá? Dona Serifa, tem como ver somente a parte boa? Tenho vontade de ver, mas não quero ver demônio. Seria muito bom, Dona Serifa, seria muito maravilhoso, mas não. É uma faca de 2 gumes. Então, você abre a visão, você vê mais demônios do que anjo. Vai ser mais difícil você ver anjo do que você ver demônio, tá? Já vou falar pra ti.
Carinho. Sonhei eu sangrando muito, era pedaço disso. Karine, eu não tô falando de sonhos, meu amor. Estou falando de visão aberta. Eu vou fazer, tá? Uma masterclass falando dos sonhos, interpretação de sonhos. Se preparem, tá? Porque eu vou fazer essa masterclass para vocês pararem de perguntar dos sonhos. Para vocês mesmos interpretarem esses sonhos em nome de Jesus. Tamires, eu não sei porque só veio aqui. Isso seria uma visão aberta ou fechada? Eu não vi ainda a tua outra pergunta, Tamires. Vamos ver se eu acho aqui. A Carol, no momento de louvor, a minha boca treme tanto que o maxilar dói. Será unção? Ai, Jesus, peraí. Fechou aqui, Jesus. Gente, eu não vou responder perguntas que não estejam relacionadas a visão aberta ou visão fechada, tá? Ali, ó, uma que já me perguntou como orar para abrir a visão do marido. Eu vou abrir a visão espiritual. Você já tem a visão espiritual aberta? Borda, me fala aí se você já tem a visão aberta. Se você tiver, simplesmente bota as mãos nos olhos do seu esposo, assim, ó, pode ser só, nem toca, sabe? Ele dormindo, você fala, Senhor, em nome de Jesus, eu abro a visão espiritual do meu esposo. Que ele possa ver, Pai, com os teus olhos, em nome de Jesus. Aqui a Andressa colocou, eu já vi uma pessoa preta passando na minha casa, tipo um vulto. Isso é visão aberta ou não? É. Andressa, é. Olha, a Lúcia colocou aqui, sinto o cheiro muito forte de barata no banheiro, mas não tinha barata. Sei que é um demônio. É um demônio. Luísa, manda embora em nome de Jesus. Quando baixei para orar, ouvi como se alguém tivesse batido palmas. Levantei a cabeça e não era ninguém. Baixei a cabeça para voltar a orar. Ouvi um assobio. Aí também, seus sentidos estão sendo abertos, já são abertos, né? Me sonha com pessoas. Gente, não vou falar de sonhos. Missionária, também não vou falar sobre esse tipo de dom. Eu estou falando sobre visão aberta e visão fechada, gente. Que foi chamado de libertação. Sempre tem um sonho. E preparamento em sonho. Mas, glória a Deus. Deus, ele fala com você através dos sonhos, né? A visão dos sonhos. Também os sonhos também é uma visão, tá? Olha, a Thaís, ela viu nos sonhos a revelação de um cachorro preto. Tá vendo, gente? Isso é tudo visão. A Bruna perguntou uma pergunta bem boa. Só podemos ter visão aberta quando Deus permite que a gente veja? Exatamente, tá, gente? Eu não vejo o tempo todo. Eu não fico vendo o demônio o tempo todo. Eu não fico vendo os anjos o tempo todo. É quando Deus, ele permite para algo que eu preciso acessar, para algo que eu preciso saber, tá? Então, ele me mostra, né? Principalmente dentro de casa, com certeza ele vai me mostrar, sempre. Porque aí eu já expulso, já mando embora, já sei que tá na época de ungir de novo a casa. Mesmo que eu unja a minha casa, né, uma vez no mês, ou às vezes de 15 em 15 dias eu unjo a casa. Então, quando eu vejo que os ataques estão muito grandes por conta das mentorias, né, por conta do trabalho que eu faço de libertação, aí Deus me mostra. Aí eu pego e oro. Aí teve uma irmã que perguntou aqui, que ela sempre pede, aí eu não vi o nome, que ela sempre pede a visão. Aqui a Laís, ela falou, eu busco muito o dom de visão aberta e sempre em consagração, pedindo estrutura para suportar também. Isso aí, Laís, isso é muito importante. Você pedir estrutura, discernimento, tá? Não é só estrutura, mas é o discernimento de espíritos. Para Deus, porque através do discernimento, Deus vai te dar sabedoria também, o dom de sabedoria. Então, ó, 2 dons que vai ser ativos em você, para você saber o que você tem que fazer. É para você lutar, você tá vendo que é para você orar, é para você avisar alguém, entendeu? Porque depende do que você tá vendo e aonde que você está vendo.
Mas, gente, vocês que querem ter visão aberta, eu vou orar para vocês terem essa visão. Então, já vão pedindo, já vão falando. Vocês vão sentir os olhos arder. Meus olhos já estão ardendo aqui, gente. Peçam para Deus. Fala, eu quero ter a visão aberta. Eu quero ver, Senhor. Me mostra. Mas depois, eu já falei, hein? Não venha me pedir ajuda, não. Não venha me pedir para fechar a visão, não. Que eu vou falar, vai orar. Vai orar, que foi você que pediu para abrir. Olha, a Thaís colocou aqui, essa semana na madrugada acordei e de repente vi um vulto e deitou do meu lado. Senti meu corpo paralisar, comecei a orar em pensamento e depois consegui orar em voz alta e expulsar. Thaís, quando você tiver paralisia do sono, tá? Isso é visão mesmo, que você tá tendo também, visão aberta. Quando você tiver paralisia do sono, ou qualquer um aqui, ore em línguas. Pode ser no pensamento, pode ser você tentar, né? Mesmo sem som, orar em línguas. É uma chave. Eles soltam na hora. Só que se ele tá te prendendo, se ele tá te tocando, tem uma brecha aberta. Eles não têm autorização em tocar em pessoas que estão em consagração, tá? Então, vocês precisam se consagrar, gente. Tirem um tempo para Deus. Toda semana tem um momento de consagração, de você só vai ser você e Deus. Você sumir do mundo. Vocês vão ver que eu também vou sumir, tá? Esses dias eu vou fazer uma consagração. Então, eu vou sumir daqui. Eu vou sumir do WhatsApp. Não vou responder ninguém. Vai ser eu e Deus. Então, vocês tenham esse momento também. Vocês precisam se purificar. Vocês precisam ter esse momento com o Pai. Um momento de conversar com Ele. Entender o que está acontecendo. Quais são as estratégias de Satanás. O que Deus quer que você faça. Quais estratégias Ele vai colocar sobre a vida de vocês. Para vocês fazerem manutenção dos dons também, gente. Se vocês querem ter esses dons e permanecer com os dons, que os dons não adormeçam, vocês precisam fazer a manutenção, vocês precisam ter comunhão, vocês precisam estar em consagração, em busca intensa. Então, tirem um momento de consagração total para o Senhor. Amém? Maria, eu não sei disso, não. Eu nunca fiz esse teste. Se alguém aí tá com paralisia do sono, faz esse teste aí, porque eu acho que eles querem matar a gente. Eu acho que se tu parar de respirar, eles vão gostar que você parou de respirar. Eu já não sei, porque o demônio não liga se você tá bem, se tu não tá, se tu tá passando mal, o que tá acontecendo ali contigo, ele não tá nem aí. Então, eu não sei. Eu sei que orar em línguas é uma chave. Você orar em línguas, eles te soltam na hora, né? A gente, na hora, a gente só pensa em clamar o nome de Jesus, né? O sangue de Jesus. Laís, vai ser sim, nome de Jesus. Acho que eu respondi a Andressa, né? Que é, sim, ela viu um vulto preto passando, é visão aberta, tá? Visão fechada, gente, é uma... Que nem eu falei pra vocês, é como se fosse uma foto. É como se fosse um filme na imaginação de vocês, tá? Então você vai ver, sabe quando você olha assim, você olha pra uma pessoa, você tá em oração e você começa a ver... Como se ela tivesse um cativeiro. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Começa a ver ela num cativeiro. Você começa a ver a infância dela. Já aconteceu isso com vocês? De vocês começarem a ver a infância da pessoa? Você tá orando pela pessoa, você vê ela pequenininha de repente. Alguém machucou ela. Ou ela sofreu na adolescência com os amigos. E você vê e você fala coisas que você nem sabia. Não tinha como você saber, né? É o dom, né, de palavra de conhecimento. Mas é como se fosse esse dom. Você consegue ver. Assim como você vê, eu já vi alguém recebendo um cajado, eu já vi alguém com armadura. Eu nunca vi isso, tá, gente? Não tenho esse dom, não. Eu vejo passado, presente e futuro, mas é raro eu ver esses momentos assim de... Eu vejo quando Deus manda eu colocar a armadura na pessoa. Então eu oro ali pra colocar. Mas eu nunca vi olhar pra uma pessoa e falar assim, nossa, ela tá trocando de armadura. Esses mantos eu não tenho não, porque eu não sou profeta dimensional. Mas os profetas dimensionais, eles veem isso. Eles veem a capa. Eu já vi um anjo trocando a minha capa. Mas eu nunca vi em outra pessoa. Isso é tudo visão, gente. Tudo visão.
Nossa, a Álcia tadinha aqui, ó, tá sendo atacada, hein? Ó, vejo sombras de aranha andando nas paredes, sombra de escorpião no teto, sombra de letras na parede, sombra de águia. Isso é visão aberta. Pra tu ter ideia, tá, gente? Eu vou contar uma experiência rapidinho, já vou finalizar e já vou orar por vocês. Segurem aí, não saem não, que eu já vou orar pra vocês abrir a visão de vocês. Quem quiser, né? Quando eu estava no ocultismo, todas as vezes que eu sabia que algo ruim ia acontecer, eu vi uma aranha branca. Ela era muito grande e ela descia no meu rosto, assim. Aí meu marido já sabia, porque eu acordava gritando, né? Eu acordava, e com o olho aberto, com o olho bem estatalado assim, e via aquela aranha descendo, né? Então, assim, é visão aberta. Hoje, graças a Deus, eu não vejo mais aranha, não vejo escorpião. Isso é ataque espiritual, tá? Essas aranhas, ora, Alce, porque pode ser macumbaria, feitiçaria que estão fazendo pra você. Aranha significa paralisia, eles querem te paralisar, pode ser no teu espiritual e drenar também as tuas energias, tá? Então, aranhas, elas drenam. A aranha, ela faz a teia de aranha dela no mundo espiritual, tá? Eu tô falando, gente, no mundo espiritual. Ela vai drenando as forças. Então, Alce, se você se sente drenada, cansada, você fala assim, nossa, eu durmo, mas eu acordo cansada, pode ser por conta dessas aranhas. E escorpião é o que? É Satanás também tentando te envenenar. Pode ser envenenar, né, com pessoas. Então ele começa a colocar pensamentos intrusivos de outras pessoas em você, para você não confiar em ninguém, para você não buscar, para dizer que você busca Deus e você não está correto, tá? Tem vários significados, tá bom? Mas ora, minha irmã, porque o ataque espiritual em cima de você tá muito grande, principalmente por inveja, feitiçaria, tá? Que tenham lançado bruxas, tenham lançado coisas pra você, tá? Deixa eu ver mais algumas perguntinhas aqui pra responder. Já vi o anjo de armadura. Eita glória, já vi meu anjo de armadura também, gente, mas nunca mais eu quero ver. Gente, dá muito medo. Fiquei com medo. Auriciane, sim. Se você tá vendo aranhas espirituais, tá? Você tá vendo aranha, não aranha normal. Que nem eu moro no mato. Tem aranha, eu sempre tenho que estar aspirando as aranhas aqui dentro de casa. Porque elas vêm, me vira e mexe, tá fazendo teia aqui. Então eu pego e sempre tô aspirando. 3 vezes por semana eu tenho que aspirar pra tirar as aranhas, porque elas surgem. Agora você tá vendo no mundo espiritual, tá? Você vê aranha no espiritual. Você olha, vê uma aranha, de repente você olha de novo e não tem aranha nenhuma. Isso é demônio, não é? Não é de Deus. Olha, a Carol viu aqui o caixão, olha. É Deus, viu, mostrando. Olha, a Gé colocou aqui, sempre vi vultos, escutava passos, pessoas me chamando e nunca tive ensinamentos, ninguém acreditava em mim. Gé, isso é porque você tem, né, a audição aberta. Gente, eu tenho uma audição aberta que às vezes eu fico nervosa com meus anjos. Porque o Espírito Santo manda eles virem me acordar pra mim orar, porque às vezes eu boto o celular pra despertar e às vezes eu não levanto. Eu boto o celular, aí de tão cansada eu vou e desligo. Aí o anjo vem e me chama, Jéssica. Ou é com uma voz parecida com a minha, que eu tenho uma anja, tá? Eu tenho uma anja. E aí a minha anja, ela chama Jéssica. E como que ela tem a voz parecida com a minha? Eu acho que é minha mãe ou é minha irmã me chamando. Aí eu acordo assustada. Sabe quando você vem em coração, assim, parece que você tem que abrir a porta pra alguém? E aí eu levanto assim. Então, esse é o quê? Porque a audição é aberta. Então, gente, eu vou falar pra vocês. Gente, uma coisa que já aconteceu de terror com a minha audição, né, que eu escuto também correntes, essas coisas, quando eu vou em casas que estão, né, cheias de demônios. Mas quando eu tava no começo da minha... Não, minto, não foi no começo. Quando eu fui dar o meu testemunho, tá? Porque eu sei que a maioria tá aqui por conta do meu testemunho. Quando eu fui dar o meu testemunho, gente, tinha um demônio que gritava nesse meu ouvido. Gente, ele gritava, eu acho que ele tava colado aqui, porque o grito dele tava ensurdecedor.
Ele gritava, que gritava e gritava. Eu tive que pedir pra minha apóstola orar por mim, porque eu ficava escutando aquele grito. Eu não conseguia dormir, porque eu ficava escutando o grito, o eco, gente, entrava assim dentro da minha cabeça. E olha que eu orei, me consagrei, mas ele tava ali gritando. Então, gente, é muito poderoso quando você tem os sentidos abertos. Letícia, essa pergunta é muito sobrenatural. Eu vou responder você. Você tá lá na mesa? Manda essa pergunta lá na mesa que eu vou responder você, tá? Lá na mesa, essa pergunta é sobrenatural, uma chave espiritual que eu vou entregar pra você. Lá na mesa, ou me chama no privado que eu vou explicar isso pra você, tá? Mas você tem que ter sabedoria, e nem todos estão preparados pra escutar o que eu vou falar. Então você precisa de sabedoria, tá bom? Mas eu creio que você vai ter sabedoria pra entender o que eu vou falar. Se está aparecendo escorpião, tá? Escorpião mesmo, pode ser ataque do inimigo, ataque espiritual. Gente, formiga, aparecer formiga, barata, não tem nada na tua casa tá limpinha. Começa a aparecer, é espiritual, gente. Faça a conquista de território na casa de vocês. Gente, eu não quero responder coisas que não sejam de divisão, tá? Já chega, eu já acho que eu já respondi todos vocês. Escutar é audição, tá? Eu vou falar sobre os outros sentidos. Na próxima live eu vou falar dos outros sentidos, tá bom, gente? Oh, glória, graças a Deus. Pode ser espiritual também, não só a casa antiga, tá? Pode ser ataque espiritual. Marcelino, eu não entendi a tua pergunta. Eu não sei se tá mais pra cima e eu não consegui ver. Não entendi o que você perguntou. Como assim existe em todos os sentidos? Não sabe. Tu diz os sentidos espirituais? Existem todos os sentidos espirituais. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Sabe quando você sente? Você pega em alguém, você já pegou num demônio? Assim, ó, pum. Ou sentiu ele em cima de você, te sufocando. Ou você bateu em alguma coisa e você olhou assim, não tinha nada. Isso é tato, você sente no corpo. Sabe aquele arrepio ruim, horroroso? Gente, eu odeio quando eles passam por mim. Eu não gosto que os espíritos imundos passem por mim. Eu me sinto toda arrepiada. Tem os 5 sentidos espirituais. E você pode abrir os 5 sentidos, mas eu vou falar pra vocês, não... vai de você, quiser sentir o paladar, vai com você, mas eu já pedi pra Deus não colocar o paladar em mim, eu não tenho paladar. Marcela, teu marido pode estar em pecado, tá? Ou iniquidade ou em transgressão, por isso que você sofre esses ataques. Isso não é normal. Gente, eu vou abrir, tá? Eu vou abrir já. O Espírito Santo já tá me cobrando 30 mulheres, tá? Pra orar pelos maridos por 30 dias. Então, a gente vai fazer esse propósito aí pelos nossos maridinhos. Então, você que quer entrar, vamos ver se a gente não começa aí. Depois da minha consagração, vou fazer a consagração. Porque eu tenho várias mentorias, várias coisas em mente que o Espírito Santo tá me pedindo, só que eu preciso alinhar. Então, eu vou estar em consagração. Eu voltando de consagração, a gente já vai fazer esse grupo, tá? De 30 dias, e Deus já me confirmou, Deus usou uma irmã que fez os 30 dias que a gente orou a primeira vez, e foi sobrenatural, meu Deus, eu falei assim, gente, é muito de Deus isso, porque eu ia perguntar pra ela como é que foi, e ela fez certinho, tudo aquilo que eu fui orientando nos 30 dias, ela fez, e teve resultado, é muito lindo, gente, muito lindo, que ela está colhendo hoje no casamento dela. Então, vocês mulheres, tá? As mulheres, isso é diretamente para as mulheres. Vamos orar 30 dias pelos nossos esposos, tá? Se Deus permitir, a gente faz um grupo aí para orar pelas esposas, pelos filhos, mas o que Deus colocou no meu coração é orar pelos maridos, tá? Os homens são muito atacados, porque eles são sacerdotes da casa. E nós que estamos posicionadas, precisamos orar e interceder. Então, todos os dias tem uma oração específica pelos nossos esposos. E todas participam, todas têm que orar, todas têm que participar.
tá? Então só entre se você falar assim, eu tenho vergonha, não vou orar. Então nem entra, não entra, que você não tá lá pra orar, você não tá lá pra buscar pelo seu marido, não. Então nem entra, nem participa, deixa o lugar pra irmã que quer, a irmã que quer tá lá, porque todas as 30, por isso que é 30, porque 30 dias, cada uma vai orar em um dia, amém? E aí a gente faz 2 encontros. Se eu conseguir, a gente faz um encontro semanal. Se não der, a gente faz 2 encontros para falar também do casamento, pra gente tá ali tirando dúvidas, porque muitas mulheres não têm noção, né, do casamento, o que fazer, o que não pode, como que pode lidar, como restaurar o casamento. Então vai ser assim, realmente, Jéssica, meu casamento precisa ser restaurado, meu marido foi embora de casa. Entra, é esse mesmo que você tem que entrar, é você, é pra você, tá, esse grupo. Lá na mesa, gente, vai lá na mesa, assim que eu me consagrar, vou fazer esses 3 dias de consagração, tá? Aí eu vou fazer o grupo. A Denise tava, né, Denise? Gente, foi bem, eu recebi tanto testemunho, gente, mas de uma irmã foi assim, foi muito maravilhoso. Tanto que eu vou pedir pra ela pra postar o testemunho dela, pra vocês verem como que ela fez. Ela fez, gente, foi muito lindo o ato profético que ela fez. Então a gente como a gente intercede uma pelas outras, a gente tá sempre junto. Não, Renata, esse grupo é gratuito, gente, é gratuito. É pra gente estar lutando em oração juntas. É gratuito, tá? Não paga nada. Eu vou lá pro grupo da mesa e eu falo pra vocês como é que eu faço minha consagração, tá? Mas Deus, ele faz diferente pra cada uma. Só pra gente não ficar muito, porque já passou 1 hora aqui, tá? Então eu vou orar por vocês, pra abrir a visão. Aqueles que queriam ficar até agora, escutando eu falar até umas horas. Então, esses querem mesmo a visão aberta, em nome de Jesus. Maria, então é pra você também essa mentoria, tá? Só que, gente, é 30 mulheres. Se Deus permitir, a gente abre 2 grupos. Se forem muitas, mais de 30, então a gente abre 2 grupos. Um grupo e a gente abre o segundo grupo. Porque a gente precisa estar certinho, separar quem é que vai orar nos dias, fazer tudo organizado, é tudo organizado. Gente, crente tem problema de organização. Por isso que vocês não recebem nada. No ocultismo é tudo organizado. Tem dia, tem data, tem horário, tudo bonitinho. E aí, o que acontece quando a gente vai fazer uma consagração, vai fazer um grupo de oração? É tudo tudo no horário separado, tudo desorganizado. O reino de Deus é organizado. Nosso Deus, ele é organizado. Então, precisamos de organização. Então, por isso que se for mais... Jéssica, deu 60 mulheres. Glória a Deus. A gente faz 2 grupos. Eu faço o grupo que a gente já tinha, né? Que eu tirei as meninas que tinham. E eu faço outro grupo. E aí eu lanço em um, eu lanço no outro. Graças a Deus agora eu tenho a Denise, tem a Bárbara aqui pra me ajudar, tá? A Denise, ela é minha líder de intercessão. Se precisarem dela aí, eu já tô botando a Denise na fogueira aí. Pode chamar ela aí também. E ela é de minha confiança. E aí eu faço esses 2 grupos e aí as meninas me ajudam também. No dia que eu não puder mandar lá a oração, elas mandam, tá? Gente, vamos conversar sobre isso. Carla, pode fazer essa pergunta lá na mesa, tá? Lá na mesa. Aqui eu vou falar só da visão aberta, visão fechada e chamar vocês pra isso, né? Pra interceder pelos maridos, orar pelos maridos. Vamos se colocar na brecha pelos nossos esposos, né? Porque nós somos, né, o pescoço dos nossos maridos. Eles são a cabeça, mas nós somos o pescoço. Vai ficar salvo assim, tá? Eu vou mandar lá pro YouTube. Eu vou tirar daqui do Insta, tá, gente? Eu vou mandar lá pro YouTube, tá bom? Então, gente, vocês querem abrir a visão? Agora a pergunta que eu falo pra vocês. Vocês querem ter a visão aberta ou a visão fechada? Vocês querem ver o mundo espiritual como ele realmente é? Depois da oração, você vai orar, você olha pra sua mão. Já olha aí na sua mão, já pega a lanterna, faz assim, ó, com a lanterna, gente. Alguns eu creio que já estão com pó de ouro na mão. Porque pessoas que se consagram, têm oração,
elas já começam. Aí você só vai fazer assim, ó. Você vai fazer com a lanterna, ó. Você vai colocar. Gente, eu tô cheia de óleo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas, ó, tem óleo, ó. Óleo, ó. Vocês conseguem ver, ó, o brilho, ó? Não sei se vocês conseguem. Ó. Principalmente eu recebo muito na testa, ó. Ó como minha testa fica brilhando, ó. Isso é tudo óleo, gente. Quando você pega pra... Eu sinto cheiro de mirra. É um cheiro muito maravilhoso. E eu não tenho óleo de mirra, tá? O meu óleo é esse aqui de cheirinho de neném. Não é de mirra. E eu sinto, ó, cheiro de mirra. Alce, glória a Deus, aleluia. A Alce já tá com um pó de ouro na mão, tá vendo? Ela se consagra. A Denise eu nem vou falar, né? Eu já sei. Então, alguns já vão ter e alguns depois da oração vocês vão ter. Então, gente, autoriza aí. Fala, eu autorizo a Jéssica a orar por mim. Tá? Porque eu não sou cobertura espiritual de vocês, então vocês têm que me autorizar a orar por vocês pra abrir a visão. Então, me autorizem aí. É bom que eu vou bebendo água aqui. Oh, glória. Quem nunca tinha visto e viu também? Me fala aí. Olha, o povo tudo abrindo a visão. Glória a Deus. Eu quero ver esse povo tudo desesperado depois. Eita, glória. Pai, em nome de... Eu vou pedir para Deus derramar sabedoria por vocês também, tá? E discernimento. Os dois dons para vocês também, tá? Não vou só deixar vocês com a visão aberta, não. Vou fazer um negócio desse com vocês, não. Olha, Juliana, nunca tinha visto. Não sei se, né? Tudo chamando eu, Marcela. Tudo chamando. Eu quero ver. Eu quero ver o povo tudo desesperado depois. Por isso que eu já vou pedir ao Senhor, em nome de Jesus. Já tem ali sabedoria e discernimento sobre eles. Para eles terem essa visão aberta. Gente, eu vou ensinar como vocês terem sabedoria, tá? Eu vou ensinar como vocês terem discernimento. Não percam as lives, porque tem lives que eu não consigo deixar salva. Eu tenho também o curso dos 9 dons do Espírito Santo. Então, se te interessa, Jéssica, eu quero mais profundo, eu quero PDF, eu quero aprender para mim poder ensinar também na minha igreja. Tem, tá? No link da minha bio, tem lá a minha masterclass que eu fiz sobre os 9 dons do Espírito Santo. Foi a primeira e última masterclass que eu fiz. Eu gosto de mentoria, eu gosto de ficar conversando com vocês, eu gosto de bater papo. E masterclass não dá pra fazer isso. Então, foi a primeira e última, mas eu falei dos 9 dons. Como você ativa os 9 dons lá, tá assim, super, super inteiro. Tá? Como que você faz, como você usa os dons. Então, se você quer ser ativo nos 9 dons e você quer saber como funciona cada um, faça essa masterclass. É sobrenatural, tá? O link tá na bio. Então tá bom, gente. Todo mundo autorizou. Glória a Deus, aleluia. Só quero ver o povo depois tudo me chamando lá. Em nome de Jesus. Só pra me contar, hein? O testemunho. Eu quero testemunho, hein? Então fecha os olhos, gente, agora. Descruza o braço. Descruza a perna. A Lúcia quer ficar só vendo os vultos mesmo. Ai, Lúcia, eu não aguento você não, meu amor. Oh, meu Deus. Que lindeza. E cadê a Gi, né? A Gi deve estar na igreja. Saudade da Gi. Então, gente, fecha aí os olhos. Fecha os olhos. Em nome de Jesus. Na verdade, eu quero que vocês fechem os olhos, que vocês coloquem a mão nos olhos de vocês, tá? Nossa, gente, fiquei agora ceguinha. Bota a mão nos olhos agora, tá? Em nome de Jesus. Vai contar, Laís. Em nome de Jesus eu profetizo. Você vai ser a primeira a me contar o testemunho. Então, fechem os olhos em nome de Jesus. Bota a mão aqui, ó, em cima dos olhos agora, tá? Eu vou pedir pro anjo tocar sobre a mão de vocês para abrir a visão espiritual, tá? Senhor, meu Pai, meu Deus,
Eu adentro agora em tua presença, Senhor, para te apresentar, Pai, cada um aqui presente, aqueles que me autorizaram, Senhor, a orar por eles, aqueles que desejam, Pai, em nome de Jesus, abrir os dons, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora que os meus anjos, Senhor, ministradores, Pai, que eles possam estar ao lado direito de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que os anjos toquem agora sobre as mãos deles, aonde eles estão tocando nos olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que agora os olhos sejam abertos, que a visão aberta, que a visão fechada, Senhor, que os dons dos sonhos, Pai, que eles possam ter visão durante o sono, Senhor, seja aberta agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que aqueles que têm fome, que têm sede de Ti, Senhor, aqueles que querem usar o dom com o coração, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que os anjos abram a visão espiritual dos Teus filhos agora, em nome de Jesus. Que eles comecem a ver, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ver, Pai, com a visão aberta ou com a visão fechada, Senhor, aquilo que o Senhor decidir, Pai. Mas que esses dons sejam ativos agora, em nome de Jesus. Abra a visão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra o dom da visão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu também oro agora por sinais e maravilhas. Pai, aqueles que não receberam o pó de ouro, aqueles que não receberam a tua unção, a tua glória manifestada, Senhor. Que agora eles recebam em nome de Jesus. Ou que eles possam sentir, Senhor, o cheiro, Pai, da tua presença, Senhor. O cheiro da tua glória, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu oro e eu peço em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. Amém? Gente, meus olhos tá tudo... Parece que o meu olho que tá sendo aberto de novo, gente. Deixa eu botar aqui pra me enxergar. Ponto. Amém? Tá todo mundo bem aí? Eu vou mandar lá a live lá pro YouTube, tá? Quem quiser ver de novo, pra anotar, vou mandar lá pro YouTube, tá bom? Quem sentiu alguma coisa aí, já vai me contando o testemunho pra aumentar a fé dos irmãos. Aumenta a fé dos irmãos. Me conta se você sentiu algum formigamento, se vocês sentiram alguma coisa, um arder nos olhos. Mostra que tem 10 perguntas aqui, mas eu não consigo ver. Gente, depois eu vou falar sobre os anjos, tá? 2 pessoas me perguntaram aqui como saber o nome do anjo. Depois eu vou falar sobre os anjos, tá, gente? É pra outra live, é muita coisa. É muita coisa pra me falar e eu falo demais, então eu vou querer falar pra vocês. Olha a pontada na cabeça. Deixa eu ver aqui o que vocês sentiram. A Letícia sentiu arrepio. Em nome de Jesus, Letícia, você recebeu. Olha... Cadê a irmã que colocou aqui que o olho ardendo? A Aline. A Aline já viu. Aline, você vai começar a ver, viu? Vai começar a ver, gente, é devagar, tá? Então você vê primeiro os vultos. Você vê primeiro um clarão. Ô, glória, olha. A Carol falou que sentiu um clarão. Quando eu soprei, amém. Você tá vendo a glória de Deus. Ou um anjo que tá do teu lado. Olha a visão embaçada. Tá começando a abrir a visão de vocês. Ah, o marido também tá do lado, Letícia. Glória a Deus, aleluia. Sentiu palpitação. Ele tá sentindo a presença. Espero que seja do Espírito Santo. Gente, vocês que estão sentindo dor de cabeça, é opressão, tá? Vocês estão precisando de alguma área de libertação em vocês. Se sentir dor de cabeça, tontura, vontade de vomitar... Tá? Então pode ser que vocês sejam libertos de alguma coisa que vocês precisavam. Pode ser que a visão de vocês já estavam, né, para ser aberta, só que o demônio ele estava oprimindo e não permitindo que vocês vissem.
Olha, a Su viu um anjo puxando algo dos meus olhos. Glória a Deus. Tirando a venda. Tirando a venda. Glória a Deus. Olha isso, a Alce falou que a mão dela tá cheia de pó de ouro e óleo. Glória a Deus, aleluia. Gente, é muito lindo, sinais e maravilhas. Ó, eu tô puro brilho. Gente, puro brilho. Vocês estão conseguindo ver? Ai, eu queria tanto que vocês vissem. Olha o tanto de brilho na minha mão. Ó isso, ó. Ó aqui, ó. Puro ouro, ó. Gente, eu acho isso muito lindo. Eu não canso de ver isso. Ó, coisa linda do Senhor. Meu Deus, ó o óleo aqui. Tô cheio de óleo, ó. Ó. Ó o óleo na minha mão, ó. É muito lindo, gente. Ver a manifestação. Gente, o que é sinal de maravilhas? O que é isso? O que é esse pó de ouro? O que é isso? É a presença do Senhor. É a glória dele nos tocando, gente. Olha que coisa maravilhosa. Vocês foram tocados pela glória de Deus. Ó, a Juliana sentiu um clarão na visão, palpitação no coração. Já é o que? O medo, a visão abriu. Jesus. É brincadeira, tá, Juliana? É normal, tá? É normal ter essa palpitação. Oh, glória. A Michele falou em línguas. Cheia da presença do Senhor. Cheia da presença, em nome de Jesus. Ele não acreditava. Olha, a Adena falou, eu não acreditava. E minhas mãos estão cheias de pó, de prata. Glória a Deus. Isso é para você crer que Deus ainda faz nos dias de hoje. Que Deus está aí, está junto contigo. Isso é Deus falando que está do teu lado. A Su, eu já vi antes, agora eu vou, imagina, vai ser igual eu, Su. Vai ver tudo. Maera, me manda mensagem no privado que eu te ajudo sim, meu amor. Tamires, vai abrir tua visão também. Pode ser sintoma, tá? De abrir visão pesada. Tá bom, gente. Fiquei 1h30 de live. Glória a Deus. Agora vocês, né, estão habilitados aí com a visão aberta. Aqueles que querem, aqueles que estão em libertação. A gente vai falar de mais dons, porque nós precisamos dos dons para manifestar a presença de Deus. Tá? Precisamos saber de libertação, precisamos saber como o inimigo age, precisamos, mas também precisamos saber como Deus age. Muitas pessoas acreditam que os sinais e maravilhas, que os sentidos espirituais não existem mais no dia de hoje. Acredita que a manifestação do Espírito Santo não existe mais, tá lá para Atos e acabou, foi só para os apóstolos. E não, ainda acontece nos dias de hoje. Vocês podem ver, se eu preciso começar a falar mesmo dos dons e começar a manifestar os dons aqui junto com vocês, para vocês verem curas, sinais e maravilhas, para vocês verem com os olhos de vocês. É sobrenatural, é muito lindo. Para vocês verem que o Deus de ontem ainda é o Deus de hoje. E que não faz só através das nossas vidas, mas faz através daqueles que estão dispostos, aqueles que querem de todo o coração. E eu falo pra vocês, busquem os novos dons, gente. Faz igual eu, seja ousado. Mas nunca se esqueçam que quanto mais é dado, mais é cobrado, tá? Deus, ele cobra muito daqueles que têm os presentes que ele deu. Ele não tira, mas ele cobra. Oh, glória, que lindo! Amo você também. Gente, eu já amo todos vocês, gente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dom do amor, gente, é muito lindo. É um dos dons que eu tenho. E eu acho a coisa mais bonita. Ó, fiquei até quente agora. Fiquei toda quente aqui. Que coisa mais linda. Adena, eu amo você também. Filha amada, filha querida, escolhida do Senhor. É tudo para Ele. Não é para nós, não é para minha honra, nem para minha glória, nem para se mostrar quando eu falo que eu carrego os 9 dons. Porque não é fácil, não é um fardo pesado, não é um fardo leve. É um fardo pesado que eu tenho que carregar, que eu tenho que me consagrar, que eu tenho que dar muito de mim, coisas lícitas na minha vida para carregar. Isso que eu carrego hoje. Então que vocês carreguem também.
Amém? Que vocês queiram dar tudo de vocês. Se vocês querem o Espírito Santo, se vocês querem os dons, se vocês querem, vocês vão ter que dar tudo para Deus, tudo para o Espírito Santo. Então estejam preparados para entregar tudo, toda a tua vida, tudo que você mais gosta, tudo que você mais ama, porque você vai amar mais a Deus acima de todas as coisas, acima dos seus filhos. Ó, pode ver que depois que eu falei com o John, que eu entendi, repreendi, ele foi deitar e ele parou de chorar. São ataques espirituais. Se fosse outras pessoas, tinham parado a live, tinham parado de falar e não teriam essas manifestações, porque Satanás ele vai usar tudo que ele pode para te distrair, para te tirar da presença, para você não ensinar. Então aprendam, gente, aprendam. Amém? Oh, glória, amém. É isso mesmo, gente. Graças a Deus eu tô ajudando vocês com a fé. Agora deixa eu terminar. Em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus. Se não, fico aqui. Tchau. Tenham uma boa noite. Vou mandar essa live lá pro YouTube. Amém? Então compartilhem lá, me ajudem com o meu canal do YouTube, gente. Compartilhem com quem quer aprender. Fala, olha, ela vai falar dos dons, vai ensinar sobre os dons, vai ativar os dons, porque em toda live eu vou estar ativando os dons sobre vocês também, tá? Aqueles que querem e creem, tá bom? Minhas pernas estão tremendo e começou a falar em línguas. Ô, glória! Manifestação do Espírito Santo. Gente, eu fico igual uma minhoca. Gente, eu sou... Quem for lá na escola... Perdão, na escola não. Lá na conferência, não liga se vocês me verem arrebatada no chão. Não liga se vocês me verem que nem uma minhoca pra lá e pra cá. Ó, meu marido chegou, gente. Daqui a pouco ele começa com o reloginho. Que vocês me verem uma minhoca pra lá e pra cá. Gente, eu me entrego ao Espírito Santo. Eu me entrego. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até quinta-feira, tá? Essa quinta eu não consegui, mas toda quinta-feira será o nosso ponto, tá? As nossas lives. Toda quinta-feira às 21 horas, tá bom? Então fiquem com Deus. Tchau, tchau.